Fala pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Outra vez aqui eu gravei e não foi o áudio, tive que refazer tudo. Aqui no Texas já fazendo um friozinho, imagino que aí no Brasil estejamos chegando no auge do verão. Claro, estamos em hemisférios opostos. E eu queria comentar com vocês hoje aqui alguns assuntos que são importantes e muito atuais. Deixa eu colocar aqui a primeira imagem. Primeiro, né? A questão toda aí da domiciliar, o envio do Bolsonaro para Papudinha. Eu acho que cabe aqui falar um pouco da questão do que os advogados do Bolsonaro estão fazendo. Depois tem, por óbvio, aí a a vitória do André Ventura, que está no segundo turno da eleição de Portugal para presidente. A gente vai chegar lá e vai traçar um paralelo com o Brasil. E depois a gente vai puxar para a questão da viagem que o Flávio Bolsonaro fará ao Oriente Médio, passando por países árabes e também por Israel. E aí a gente chega na chamada divisão da direita. Mas vamos lá, antes que as crianças invadam aqui o local e a gente seja obrigado a mudar um pouco aqui, dar um pause na nossa gravação. Mas olha só, ontem foram eleições em Portugal. Deixa eu deixar essa tela um pouquinho maior. Produção. Obrigado. Não, contrário, produção. Aí. Eu estou falando aqui porque eu estou rindo, sou eu comigo mesmo, né? Mas olha só, em Portugal, há 40 anos que não ocorria um segundo turno. O establishment português, ele sempre se ajeitou, sempre se acomodou de maneira muito bem organizada. Mas tem um conteúdo novo lá. Chegou um cara falando a verdade, pisando fora do politicamente correto, que foi taxado de radical, de xenófobo e tudo quanto mais você possa imaginar. E esse cara caiu no gosto popular e está fazendo história em Portugal. Eu falei Portugal, né? Mas eu tenho certeza que muita gente está tendo um déjà vu, porque é basicamente a mesma caminhada do Jair Bolsonaro no Brasil, lembra o Trump nos Estados Unidos, o Milei na Argentina, dentre outros líderes populares que conseguem captar esse sentimento das ruas. Então o André Ventura, ele teve um resultado fantástico. O Chega, se não me engano, foi inaugurado em 2015. A gente está falando de um partido que tem 10 anos de existência. Vale lembrar, o José Antônio Quest, que foi eleito no Chile, criou o partido dele, o Ação Popular. Depois, o Milei criou o dele, o La Libertad Avança. E o Trump tem o partido dele, né, que ele pulou para dentro do partido lá, que é o Partido Republicano, só tem 2 nos Estados Unidos, não tem muito para onde correr. Mas todos eles prezam por essa questão partidária, de ter um partido que realmente se identifique com a direita e com as pautas conservadoras. Então, o André Ventura chegou ao segundo turno, depois de 40 anos. Vale lembrar que o Vox da Espanha também é um partido recém-criado. Hoje já é a terceira força da Espanha, tem como líder o Santiago Abascal, muito bem organizado. Inclusive, na minha opinião, o Vox é exemplo de partido que a gente deveria seguir aqui na América Latina, porque ele tem estrutura muito bem definida, ele tem uma fundação, ele se comunica com a imprensa, tem novas imprensas de direita, muito independentes por lá, que se relacionam bem com o Vox. Então, eu acho que é um exemplo positivo quando você fala em soft power. Eles têm até documentário sobre o Foro de São Paulo, tem o seu evento anual, inclusive na imagem anterior, a imagem aqui do André Ventura. Se vocês forem olhar ali, o Viva 24 é o evento anual deles lá na Espanha. E, enfim, é um partido muito bem organizado. E em todos esses partidos, né, se você começar a analisar, eles são de direita. E é por isso que eu vou retornar essa tela daqui. Bem, quem vai para o segundo turno em Portugal? É a esquerda, com António José Seguro, fez 31% dos votos, contra a direita do André Ventura, que fez 23% dos votos. O Chega, lá atrás, em 2020, fez 12 cadeiras para o parlamento português. E lá é unicameral. Então as pessoas falavam, não, o Chega chegou no teto, é a extrema-direita, mas não vai passar disso. Bem, veio a eleição europeia de 2024 e o Chega, que não tinha nenhuma cadeira, conseguiu 2 cadeiras. Enquanto que o Partido Socialista, o PS, ele deu uma reduzida, acho que perdeu 1 ou 2 cadeiras no Parlamento Europeu. O Vox da Espanha, a mesma coisa. Tinha 3 deputados parlamentares europeus e passou para 6.
né, 6 representantes do Vox que estão lá no Parlamento Europeu, com sede em Bruxelas, na Bélgica, mais de 700 parlamentares. E cada vez mais com mais poder para ditar as regras da Europa. Então, se você reparar, está polarizada a eleição em Portugal. É direita contra esquerda. E aí o que você naturalmente faz? Vamos de câmera 2 aqui. Vou chegar mais para cá. Vamos de câmera 2 aqui, que a câmera 1 está dando problema. Então, o que ocorre? Você começa a analisar os outros candidatos. Então, vamos ver ali como é que está, por exemplo, o terceiro colocado foi o João Cotrim de Figueiredo. Ele fez, arredondando, 16% dos votos. Força importante. Vai ser importante no segundo turno. Cadê aqui o João Cotrim Figueiredo? João Cotrim Figueiredo. Deixa eu tirar o meu banner aqui. Vocês já são todos inscritos no meu canal, com certeza, em todas as redes sociais. Inclusive, vou postar muito com relação a essa viagem do Flávio para o Oriente Médio, da qual eu estarei junto com ele. Nós temos aqui João Cotrim Figueiredo, e eu fiz uma pesquisa rápida no ChatGPT. Eu falei, vamos ver o que o ChatGPT vai me dar, que eu acho que vai ser suficiente para fazer esse vídeo já. E aí nós temos lá, ficou em terceiro colocado, 15,99%, 16% dos votos. Direita liberal, ex-líder da Iniciativa Liberal, defende Estado mínimo, livre mercado, redução de impostos, privatização, e nos costumes ele é liberal. Então, para você no Brasil entender, é como se fosse mais ou menos um cara do Partido Novo. Economia, claramente, à direita. Bem, é um cara de direita. A tendência dele é apoiar o André Ventura, correto? Beleza, é o que se espera. Vamos para o próximo. Depois, o quarto colocado foi o Henrique Gouveia Melo. Ele é um militar, tem dizendo ali, não, é independente, militar, tecnocrata. Então, é um militar de carreira, sem filiação partidária. É um general Mourão, então, vamos associar no Brasil dessa maneira, que eu acho que vai ficar mais simples para as pessoas entenderem. Discurso de ordem, disciplina, autoridade do Estado, evita rótulos ideológicos. Está bem semelhante ao Mourão. Não é de esquerda. Se entrar na política, tende a ser visto como centro ou centro-direita, com perfil institucional e conservador nos costumes, mas não é liberal na economia. Ele ganhou muita notoriedade durante a pandemia, durante as campanhas de vacinação em Portugal. Não é um cara de esquerda, correto? Beleza. E embaixo deles, vem por último ali, o Luís Marques Mendes, centro-direita, histórico dirigente do PSD. O PSD é colocado no campo da direita e rivaliza com o Chega, tá? Apesar do nome, o PSD, né, social-democrata, é centro-direita. Amém. Perfil moderado, institucional, reformista, defende a economia de mercado com presença reguladora do Estado. Direita moderada. Então, se você vê aqui o resultado eleitoral desse primeiro turno, você vai ver, André Ventura fez 23%, poxa, o João Cotrim, que é o cara do Novo, com 16%, a tendência dele é apoiar o André Ventura. O Henrique Gouveia, 12%, é um militar tecnocrata, mas não é de esquerda, talvez seja centro-direita entrando na política. E o Luiz Miranda Marques, que é do PSD, é um partido, que o ChatGPT me disse ali, de centro-direita. Ou seja, todos eles estão no espectro diferenciado, diferente da esquerda. E aí você imagina, então, por óbvio, essas pessoas vão apoiar o André Ventura? Não. Aí você vai perguntar, não, Eduardo? Não. Porque em Portugal, tal qual ocorre em vários outros locais, por exemplo, na Espanha tem ali o conflito do Vox contra o Partido Progressista, então é centro-direita contra a direita. Nesses locais, nesses países, e aí daqui a pouco eu vou puxar para o Brasil, a questão não é direita ou esquerda. Esqueça isso. A questão é establishment contra anti-establishment. Se você for reparar, deixa eu dar um exemplo aqui mais claro que o professor Olavo de Carvalho colocava para as pessoas entenderem. O que une essas pessoas no campo político não é a convergência de ideias. Essa é a pergunta que você... Pô, Eduardo, eu estou vendo a direita aqui no Brasil também, todo mundo de direita estão brigando contra o outro e tal. São grupos políticos. O professor Olavo de Carvalho exemplificava isso com o Stalin. Stalin é de esquerda, certo? Comunista. Ele só perdeu para o Mao Tse Tung, mas é o segundo colocado, a pessoa que mais matou comunista. Por quê? Ele olhava para o lado, tinha um comunista, que era a base do governo dele, às vezes o cara estava bem próximo dele, mas ele matava o cara porque ele achava que esse cara ia querer dar um golpe nele, ia tomar o poder dele. O Stalin queria um grupo político dele.
E isso daí, é claro, né? Não estou falando aqui para as pessoas matarem uns aos outros, eu estou explicando para vocês como é que a banda toca. A formação de grupos políticos. Que cada um tem o seu projeto de poder, cada um se acha melhor do que o outro. Isso não quer dizer que ele não seja de esquerda ou de direita. Aqui no caso, não é porque o João Coutrinho de Figueiredo, Henrique Gouveia de Mello, Luiz Marques Mendes, se porventura eles não apoiarem o André, não é que eles não são de direita, eles vão continuar sendo mais liberais na economia de mercado e assim por diante. Mas eles não vão apoiar o André. Porque muitas das vezes o X da questão é establishment contra establishment, contra anti-establishment. O que é um cara establishment? Establishment é o cara que está confortável com a situação de agora e não vai mudar nada. Então pensa o seguinte, eu quero que você imagine agora os presidenciáveis do Brasil. Quem que você acha que chegará a ser presidente e vai resolver a questão da sua liberdade na internet? Que vai resolver a questão dos presos políticos no Brasil? É um cara que vai estar muito mais propenso a encarar de frente esse problema, porque vai ter estresse, vai ter atrito, ele vai ter que buscar uma vitória em cima dessas batalhas. Quem que você acha que é essa pessoa? São os governadores? São políticos? Enfim, eu quero que você imagine as pessoas na sua cabeça. Eu não vou falar aqui para polemizar mais. Mas é isso que se coloca. Então, quando você traz essa análise para o Brasil, você vai entender por que tem gente que é contra a candidatura do Flávio Bolsonaro, mesmo sendo de direita. Porque ele quer o grupo dele lá dentro, não o do Flávio. E o do Flávio, eu estou aqui para garantir para vocês que é um cara anti-establishment, que tem relacionamento, que fala com muitas correntes políticas, inclusive até com a esquerda, ele conversa lá no Senado, com todo mundo, porque tem que ser assim, ele é um cara que está dentro de campo, ele não é alguém da torcida, ele não é alguém que está de fora, ele não é um internauta que tuita sem qualquer responsabilidade, as ações dele têm consequências, então ele fala com todo mundo, tem o seu viés institucional, inclusive o André Ventura também, é uma pessoa que dialoga com várias pessoas do espectro político. E certamente deve estar nos bastidores agora lá em Portugal, todo mundo se comunicando com todo mundo. Mas o Flávio, eu te garanto, tal qual o André Ventura, é um cara que está disposto a comprar a sua briga. A sua briga por segurança, por controle migratório. Pouco se importando se vão taxar ele de xenófobo. Consegue compreender como é que é basicamente o mesmo tipo de situação em todo lugar do mundo? Não é por estratégia, não, o Flávio é inviável. O Flávio era inviável há um mês atrás, agora ele já está na frente do Lula até em pesquisa. Será mesmo que descobriram agora que o Flávio é super viável? Agora, querem de todo jeito virar a página de Bolsonaro, deixar ele para trás, para tentar que outro grupo político ascenda ao poder. Que é isso que eles esperavam naquele momento da Lava Jato. O Lula é carta fora do baralho, está preso. Agora, naturalmente, quem é que vai assumir? Vai assumir alguém do PSDB. Vai assumir alguém dessa estirpe. Porque eles sempre fizeram isso a vida inteira. No estado de São Paulo, isso sempre ocorreu. Como é que nós, conservadores de direita, e eu já votei no PSDB em São Paulo, como é que a gente votava? Fazia assim, ia lá e votava. Porque não tinha ninguém mais à direita. Tinha gente até que achava que o PSDB era direita. Verdade ou mentira? Me responde aí. Então, em São Paulo, o jogo era acertado antes da eleição. Derrubava todo mundo mais à direita e sobrava quem? Social-democrata. Que você achava que era oposição ao PT. E hoje você está vendo. Geraldo Alckmin, do PSDB, de Fernando Henrique, só mudou de partido. Mas vice do Lula. É como se você olhasse esse mapa aqui de Portugal e visse um desses caras aqui que eu acabei de falar para vocês, que são o terceiro, quarto ou quinto colocado, e visse ele fazendo uma chapa sendo vice do Partido Socialista. Se você não estiver atento, a política ela vai te engolir. E aí, no estado de São Paulo, qual foi o conteúdo novo que surgiu em 2018? Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro surgiu, o que falaram? Não, a máquina de moer partidária vai acabar com Jair Bolsonaro antes da eleição. Acabou? Não. Bolsonaro deu um banho em Geraldo Alckmin, que foi concorrente dele, candidato à presidência. Bolsonaro mostrou que, na verdade, ocorria um vácuo que era muito bem maquiado. Por isso que a galera votava na direita. Votava no PSDB. Mas dá para fazer mais, dá para ir muito mais além.
Dá para colocar realmente alguém de direita que seja contra, né, a ideologia de gênero, que não vá querer que seu filho aprenda sobre sexo na escola ou que volte para casa com uma orientação sexual distinta dos pais? Que vai colocar adiante uma segurança para todo mundo, hétero, homo, negro, branco, rico, pobre. Mas isso daí é o quê? Combatendo o politicamente correto, combatendo esses direitos, pseudo-direitos humanos, que é o que o André Ventura está disposto a fazer em Portugal. Colocar a máquina portuguesa, o Estado, o governo português a favor dos portugueses, que é o que se espera de um presidente. Mesmo em que pese em Portugal um presidente tendo muito menos poder do que um presidente do Brasil, tá? Fala-se muito que é uma figura mais decorativa, é porque ele representa o Estado, mas ele não tem tanto poder decisório. Lá o poder decisório é mais do primeiro-ministro. Mas, conseguindo a presidência, essa cadeira vai dar tremenda notoriedade ao André Ventura. Vai dar a chance do partido dele subir ainda mais, ter maior presença no parlamento e, por consequência, Deus quiser, chegar a ser primeiro-ministro de Portugal. Então essa é a luta no mundo inteiro. Não ache você que o Trump aqui nos Estados Unidos está fazendo diferente, não. Tá? E aí, já que eu citei a questão do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro estão entrando com um recurso, fazendo perícia com relação à saúde dele, mais uma, para atestar e comprovar que ele é merecedor da prisão domiciliar. A gente já falou muito, né? O Collor, por apneia do sono e doenças muito mais leves, está em prisão domiciliar. Fernando Collor de Mello é um ex-presidente do Brasil, que está num processo condenado, que também teve a relatoria do Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro, que tem uma situação de saúde muito mais sensível, por que ele não é merecedor também? Porque estão fazendo tortura com ele, estão fazendo moeda de barganha. Lá no passado, falavam, né? Falavam não, né? A gente sabe como é que a banda toca. Queriam colocar ele para apoiar alguém diferente da família Bolsonaro, para presidente, em 2026. E mesmo diante desse fuzuê todo, eu dei uma declaração que eu faço questão de retornar aqui para comentar com vocês. Quando eu dei essa declaração, fui muito criticado pela direita. Eduardo Bolsonaro muda tom e admite apoiar Tarcísio contra Lula. Após a prisão de Bolsonaro e com articulações dentro do PL, Eduardo deixou de dizer que não aceitaria Tarcísio como candidato à direita. Então, para quem me segue na rede social, fala: pô, Eduardo, você está aí bruto, guerreiro, abriu mão do cargo de deputado, não tem verba de gabinete, não tem carro alugado, não tem nem salário, está com conta bancária no Brasil congelada. Para quê? Para você apoiar o Tarcísio? Eu falei: calma, gente. Porque a minha declaração foi sim de apoiar qualquer um que se colocasse oposto ao Lula. E qual o problema de você falar a verdade? Ou você, que é de direita, não votaria em qualquer pessoa que fosse antagônico ao Lula? É claro que votaria. E eles sabem disso. É por isso que eles acham que derrubando Flávio Bolsonaro, eles podem, aí eu não estou falando de Tarcísio, eles podem ter outro candidato que vai ganhar do Lula, porque vai contar com seu apoio. Eu já adianto que isso aí é ledo engano. Primeiro que a campanha do Flávio está a todo vapor e não será derrubada. Segundo, é que se isso, porventura, chegasse a se verificar, o que não irá, qual o sentimento que você faria, que você teria no seu coração? Que pessoas trabalharam para chantagear Bolsonaro e numa negociata espúria, inescrupulosa, suja e vil, tiveram êxito. E agora estão querendo se vender para você como as pessoas mais maravilhosas do mundo. Isso não vai ocorrer. Porque o presidente Bolsonaro já falou. E eu aqui, me desgastei com a minha base para dizer, sim, se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, se for a Michele, se for o Caiado, desde que Bolsonaro tenha uma vontade livre. É bem importante dizer isso. Porque se eu botar uma arma na tua cabeça e falar, fala que o céu azul é vermelho, você vai falar que o céu é vermelho. Mas isso não é expressão da realidade e da verdade. Então Bolsonaro já indicou o candidato dele. E não foi uma indicação à base de coação, de constrangimento ilegal. Seu filho, que desde que nasceu praticamente, ouve falar de política dentro de casa. Um cara que está na política, como deputado estadual, tendo sua primeira eleição em 2002. Advogado, businessman, senador da República. Tá o quê? 2002, está entrando em 2006. 24 anos de experiência política com o pé dentro de campo.
filho do homem, que é o líder do movimento, que só não será candidato porque realmente, né, o establishment deu um jeito de colocar ele encarcerado, mesmo sem crime nenhum. Alguém morreu por causa disso? Dá para a gente aceitar que existem grupos dentro da direita? Esclarecer a sua mente para você que fica se perguntando, poxa, mas como é que pode essa pessoa estar aqui com essa outra pessoa? E a esquerda está adorando isso, porque a única chance da direita e da esquerda ganhar a eleição é derrubando Flávio Bolsonaro. A única chance do Lula ser derrotado é o Flávio chegando lá, e Deus quiser chegará. E a campanha dele está tão sólida que nós agora faremos a primeira viagem internacional dele. Né? Nós vamos em vários, depois que foi anunciada a sua candidatura, né? Nós vamos ali nos países do Oriente Médio. Daí eu volto aqui para a pauta do. O que faltou aqui? Uma imagem melhor, mas nós vamos aos países do Oriente Médio, vamos passar por Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Israel, para já levar um Flávio Bolsonaro, não um candidato propriamente dito, mas para fazer aquilo que eu sempre fiz, que é a diplomacia legislativa, se apresentar, eu sou um cara de direita, eu sou conservador, estou num país importante, a segunda maior democracia do Ocidente, top 10 economia do mundo, nosso grupo está crescendo, o que a gente pode fazer junto? O que a gente pode cooperar? Onde é que as nossas economias se complementam? O que você está disposto a produzir do melhor do seu país que você pode trocar com a gente? Transferência de tecnologia, aumento das questões comerciais. Porque no tempo do Jair Bolsonaro, o comércio com o mundo árabe aumentou. Eu lembro de ser na metade do governo dele. 26%. Mas dá para fazer ainda muito mais. E é ideal que um país diversifique o seu comércio para não ficar na mão de um só país. Se a maioria da soja do Brasil é exportada para um só país, isso pode gerar um problema. Porque se esse país entra na crise econômica e não consegue comprar nossa soja, e aí, como é que fica o nosso produtor de soja? Será que não é bom você diversificar o plantel de países consumidores? É claro que é. Será que esses países, que normalmente são ricos em petróleo, onde tem petróleo tem gás, onde tem petróleo e gás existe produção de fertilizante? O Catar, o Emirados Árabes, o próprio Bahrein tem, né? Bahrein tem a GPIC, a ADNOC tem acho que a Fertiglobe. Todos esses países, o Catar também tem a sua, todos os países têm plantas de fertilizantes pelo mundo. O Catar, se não me engano, está construindo uma gigantesca aqui nos Estados Unidos. Israel é um país que, devido à sua condição geopolítica, sempre está aberto a fazer transferência de tecnologia. Os caras deram um show agora nesse contra-ataque contra o Irã, que primeiro bombardeou Israel, e Israel revidou depois, um pouco mais adiante. E também, né, tinha que acabar com o programa nuclear iraniano, porque os iranianos, diferente de todos os países do mundo, querem ser uma potência nuclear, e eles não estão nem aí se morrer. Se eles jogarem a bomba nuclear e acabar com o mundo inteiro, eles vão achar que vão chegar no céu e ter 70 virgens lá. É por isso que é importante que um país como esse, na mão dos ayatollahs, que são os líderes xiitas, não tenha uma bomba nuclear. Israel entrou no território dos caras, bombardeou a base nuclear, teve apoio dos Estados Unidos, deu um show, 0 mortos do lado do exército, dos militares americanos e israelenses. Vive no meio do deserto, alta tecnologia de dessalinização de água, alta tecnologia com relação a meios de comunicação. Vocês viram, eles explodiram pagers dos inimigos deles. Uma operação que levou anos, algo que a inteligência do mundo inteiro até hoje está comentando. Dá ou não dá para você somar com essas pessoas? Imagina você botar essa potência tecnológica para combater o crime organizado no Brasil. Que maravilha, hein? Mas é o crime organizado, né? Esses deturpados mentais que acham que nós de direita somos mais perigosos do que traficantes de droga e chefes do crime organizado. Com o Flávio Bolsonaro, a gente vai ter essa possibilidade. Porque o Lula não tem, porque o Lula apoia o Hamas. Então tem muita coisa aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo para falar de Israel e depois de cada país desses, né? Emirados Árabes, Bahrein, Catar. Poderíamos até ir a outros países, mas ficaria uma viagem muito extensa. Flávio Bolsonaro irá, no decorrer da sua campanha, em outros países também, oportunidade para se aproximar da comunidade brasileira, que é gigantesca, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Boston, Nova York, Flórida são as maiores comunidades brasileiras fora do Brasil. Grande comunidade em Portugal também, onde a gente está
Torcida lá para o André Ventura ganhar dia 8 de fevereiro. Mas até lá vai ter um trabalho árduo, muita máscara vai cair até lá. Mas isso é bom para amadurecer politicamente as pessoas, porque é importante você se inteirar da política, conhecer como é que a banda toca, que aí você para de ter dúvida e você consegue concentrar a sua ação no direcionamento correto, para atingir o resultado correto. Otimiza o seu tempo e a sua energia. Bem, eu acho que eu já falei demais. Esse aqui é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Tenho me mantido aqui em vários temas, de certa maneira, até quieto, porque eu estou dando chance para que as pessoas entendam que é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é um desejo, não é uma opção. É o único capaz de detonar com Lula, de acabar, de virar a página do socialismo no Brasil. Essa página que o André Ventura quer virar em Portugal, que o Milei está virando lá na Argentina, que em breve José Antônio Cast começará a virar lá no Chile. E, enfim, é isso daí, pessoal. Se você gostou, peço por favor, está interessado em me ajudar? Você pode me ajudar. Se inscreve no canal, curta, comente esse vídeo e também deixo aqui a pergunta que eu deixei no vídeo passado do YouTube, mais longo, se você gostaria de ter essa transmissão sendo efetivamente ao vivo, em tempo real, para que eu possa olhar os seus comentários. Se sim, coloca aqui qual é a faixa de horário do dia que você mais estaria propenso a ter esse contato, tomar esse cafezinho comigo, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.